Graça e paz, povo querido. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo da hora que você está assistindo essa videoaula. E sejam bem-vindos, né, a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316. Eu sou o Alessandro Moraes e hoje nós vamos juntos dar continuidade ao estudo do livro de Romanos. Esse livro aí que nós começamos o estudo dele em maio do ano passado, né? Então faz mais de um ano aí que nós estamos estudando o livro de Romanos. É lógico que já tiveram alguns períodos aí que eu não ministrei as aulas, né? Mas enfim, hoje vai ser a aula de número 43, é a penúltima aula, tá? Hoje nós vamos finalizar o capítulo 15 do livro de Romanos. E aí, próxima semana, aula 44, aula final sobre o capítulo 16 de Romanos. Romanos, que é um livro aí que nós estamos, assim, como eu sempre falo, aprendendo muito, nos deleitando realmente, porque Deus nos ensina, através das palavras de Paulo, quem nós somos, quem nós realmente somos, qual é a solução, né, para a nossa vida de pecados. Na verdade, Paulo nos apresenta que a única solução é a salvação através da graça de Cristo. E depois ele nos explica como é a nossa vida, né? Uma vida de bênção, uma vida de vitória, uma vida de luta, mas também uma vida eterna. E segunda parte aí, que nós consideramos uma segunda parte do livro de Romanos, né? Primeira parte do capítulo 1 ao capítulo 8, e a segunda parte do 9 aí até o 16, onde Paulo começa a nos falar sobre a igreja de Israel, né? O povo judeu, povo judeu no passado, no presente e no futuro. E por último, essa lição que nós estamos estudando aí sobre a comunhão que devemos ter, né, uns com os outros, entre os cristãos que Paulo chama de fortes, os mais liberalistas, com os cristãos que são os mais fracos, segundo Paulo, né, os legalistas, e também entre os cristãos judeus e os cristãos gentios. Então essa é a última parte que nós estamos vendo que Paulo está nos ensinando, ok? Hoje também é domingo, né? Dia 13 de agosto de 2023, o dia que eu estou gravando esta aula. E é um domingo que nós comemoramos o Dia dos Pais. Então, para todos os papais aí que estão vendo essa aula, né? Um feliz Dia dos Pais para vocês. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês com muita saúde, muita sabedoria, muita fé, muita esperança. Que não importa a idade dos seus filhos, que você possa continuar sendo sempre exemplo para eles, né? Nós, como pais, devemos ser exemplo para os nossos filhos e procurar sempre encaminhar eles no caminho do Senhor. É isso aí, pessoal. A aula de hoje, né? Nós vamos finalizar, como eu já disse, capítulo 15 do livro de Romanos. Vamos ver aí a Paulo falando um pouco sobre mandando uma mensagem bem rápida, né? Por que, que ele escreveu esse livro aos Romanos. E depois Paulo falando mais sobre o seu ministério, né? Dando aí uma bibliografia sobre o seu ministério, uma biografia. E é um capítulo, uma lição mais curta hoje, né? Vai ser uma lição mais rápida. E na próxima semana, que é a última aula, Paulo praticamente vai se despedir, né? Do povo em Roma lá, dos cristãos em Roma, mandando saudações para cada uma das pessoas que ele conhece. É interessante, né? Paulo escreve vários nomes aí, inclusive nós cristãos, às vezes, nós até assim brincamos, né? Não é uma brincadeira de mau gosto, mas nós brincamos comentando, olha, se você vai ter um filho e não sabe ainda que nome dar ao seu filho, lê lá o capítulo 16 de Romanos, porque Paulo dá várias opções, né? Então, é um capítulo onde Paulo fala sobre vários nomes, né? Que pra gente aqui são nomes estranhos, né? Mas é bem interessante, tá? Espero que você acompanhe também o final desse estudo na semana que vem. Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos estar orando para darmos início ao nossa aula de hoje. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais este momento na tua presença.
Queremos, ó Pai, que Teu Santo Espírito esteja conosco, ministrando em nossas vidas, nos ensinando, ó Pai, nos dando discernimento da Tua palavra e que essas Tuas palavras, ó Pai, que iremos conhecer um pouco mais, que iremos aprender, possam realmente ficar gravadas em nossa mente e em nosso coração, Senhor. Para que no nosso dia a dia nós possamos meditar, ó Pai, refletir sobre tudo aquilo que nós temos aprendido, sobre tudo aquilo que nós temos estudado, Senhor, e que essa reflexão, junto com a oração, possa nos levar a praticar aquilo que Tu queiras, Senhor. Fica conosco, ó Pai, durante toda esta aula. Pedimos a Tua presença, Senhor, e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos, então nossa aula número 43 do estudo de Romanos, o título que eu dei para hoje é Os Planos de Paulo, né? Então Paulo vai falar um pouquinho sobre os seus planos aí para o povo cristão que está lá em Roma. Então, primeiro, né, os versículos 14 e a primeira parte do versículo 15, ele fala um pouco à igreja de Roma, né? Ele diz assim: Eu sei, meus irmãos, que vocês são cheios de bondade e de sabedoria, e que conhecem essas coisas tão bem que são capazes de ensinar aos outros tudo a respeito delas. Mas mesmo assim, tenho sido bastante ousado em dar ênfase a alguns destes pontos, sabendo que tudo quanto vocês precisam é esse lembrete da minha parte, né? Então, Paulo aqui, no capítulo 15 de Romanos, né, como nós estudamos a aula passada, aula número 42, ele vem reforçar como é importante o relacionamento, a comunhão entre os irmãos em Cristo. E ele reforça a comunhão entre os crentes legalistas e liberalistas, né, fortes e fracos, e reforça a comunhão entre os cristãos gentios e os cristãos judeus. E para reforçar essa comunhão, que às vezes nós temos que sempre abrir mão de algo que nós mesmos queremos para poder ajudar ao outro, Paulo usa como exemplo a vida de Cristo, as ações, as atitudes de Cristo, né? Quanto Cristo esteve presente nessa terra e tudo aquilo que ele fez e que ele ensinou, Paulo toma Cristo como exemplo, né? Então, nós temos que também fazer isso. Cristo deve ser o nosso exemplo diário de vida, ok? E aqui nesses versículos 14 e 15, Paulo, né, tá assim, falando para os romanos que ele sabe que eles são inteligentes, que eles são sábios, que eles têm bastante bondade e sabedoria no coração deles. Eles já conhecem tudo isso, mas é um lembrete para reforçar essa unidade, né? Essa unidade da igreja. Então, Paulo aqui está de uma forma muito educada, mostrando que ele não subestima os irmãos em Roma, mas que ele acha necessário, muitas vezes, relembrar todos esses pontos cruciais da nossa caminhada cristã, principalmente quando refere-se à comunhão, à unidade. Versículos 15, segunda parte do 15, né, e o 16. Então, por causa da graça de Deus, eu sou um mensageiro especial da parte de Cristo, de Jesus Cristo, a vocês, os gentios, né? Aqueles que não são judeus, levando-lhes o evangelho e oferecendo-os como um sacrifício aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Então, mais uma vez aqui, Paulo cita a divina trindade, né? Então, nesses dois versículos, nós podemos perceber aí que Deus fala, que Paulo fala sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E deixando bem claro aos cristãos em Roma, né? Tanto para os judeus convertidos, como principalmente para os gentios, que eles foram salvos e eleitos pelo amor e pela graça de Deus, né? E que Paulo estava lhes escrevendo para ensinar
aquilo que Jesus o ensinou e quer que vivamos a cada dia na nossa vida, não deixando de ensinar que o Espírito Santo de Deus é o ponto essencial para a nossa santificação diária, né? Para nossas atitudes diárias. Tudo aquilo que eu tenho que fazer com o meu próximo, amar ele, ajudar ele, perdoar ele, eu não consigo fazer por conta própria. Se eu não tiver o Espírito Santo de Deus em minha vida, eu não consigo vencer a mim mesmo. Não consigo vencer os meus próprios desejos e atitudes. Ok? E a partir do versículo 17, né? Esse foi o último recado da Igreja de Roma. E a partir do versículo 17 até o 33, Paulo vai falar um pouco sobre o ministério dele, certo? Então, nós vamos ler aí 2, 3 versículos e vamos fazer um comentário. Então, dos versículos 17 ao 19. Assim, tenho o direito de me gloriar em Cristo Jesus pelo serviço realizado a Deus. Não me atrevo a julgar quão efetivamente Deus usou os outros apóstolos. Porém, isto eu sei. Deus me usou para ganhar os gentios para Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Desse modo, eu preguei o evangelho completo de Cristo, por todo o caminho. Né? Essa aqui é uma parte importante. Você pregar o evangelho completo. Né? O evangelho completo, o evangelho do reino, o evangelho da salvação, o evangelho da nossa vida futura, o evangelho eterno, né? Tudo isso é muito importante. Nós não podemos simplesmente ensinar ou pregar parte do evangelho, não podemos fracionar o evangelho. Sempre que pregarmos e ensinarmos, temos que procurar pregar o evangelho completo, né? O evangelho de Cristo. E é assim que Paulo fez. Paulo pregou o evangelho completo de Cristo por todo o caminho, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, né? Por todo o caminho, por todas as cidades que ele viajou. Então, Paulo aqui não julga os outros apóstolos, mas ele tem a certeza que a missão dele era para com os gentios e que essa tarefa de evangelizar e doutrinar os gentios, ele exerceu com muita dedicação, com muito amor e pelo poder do Espírito Santo, por todo lugar que Paulo viajou. Versículos 20 a 21. Entretanto, o meu objetivo o tempo todo tem sido ir ainda mais longe e pregar onde o nome de Cristo nunca foi ouvido antes, em vez de edificar sobre alicerce de outro. Tenho seguido o plano já delineado nas Escrituras, onde diz: aqueles que nunca ouviram falar dele o verão e o compreenderão, aqueles que não haviam ouvido falar dele. Então, Paulo aqui ele reforça, seu ministério missionário, principalmente com os gentios, e ele procura despertar em nós também esse mesmo desejo que Paulo tinha, de fazer o quê? De ir ao maior número de lugares que for possível, buscando sempre lugares onde o povo ainda não ouviu falar do Evangelho de Cristo, não ouviu falar dos ensinamentos, do plano de salvação eterna, do Evangelho completo. Então, se por acaso Deus tocar em seu coração, hoje nós temos, lógico, a ferramenta da internet, que através, como eu estou fazendo aqui, de um vídeo, essa videoaula pode ir, pode ir para o mundo inteiro. Qualquer pessoa no mundo pode ter acesso a essa videoaula. Enfim, mas se Deus te deu uma missão para você ir em determinado lugar presencialmente, que você faça com muito amor, com muita dedicação, com muita oração por esse povo que Deus te der. Versículos 22 ao 24. De fato, esse é o verdadeiro motivo pelo qual tenho sido impedido
de chegar até vocês. Agora, porém, estou finalmente terminando o meu trabalho aqui. Estou pronto a ir, depois de todos esses longos anos de espera. Estou planejando fazer uma viagem à Espanha e, quando for, passarei aí em Roma. E depois de termos desfrutado um pouco da companhia de vocês, vocês poderão me ajudar a ir até lá. Então, Paulo aqui expressa, né, e reforça mais uma vez o desejo dele de visitar os irmãos em Roma, assim como ele faz no início dessa carta aos Romanos. E ele explica os motivos, né, mais uma vez, pelos quais ele ainda não tinha conseguido chegar em Roma. Mas deixa o quê? Uma grande esperança para os cristãos em Roma, que em breve ele estaria o quê? Partindo para lhes visitar e passar um tempo com eles. E salientando, né, que depois desse tempo que Paulo ficasse com eles, ele precisaria da ajuda financeira dos irmãos para seguir viagem até a Espanha, né? Versículos 25 ao 27. Mas antes de ir, eu preciso descer a Jerusalém, a serviço dos santos que vivem ali. Porque, como vocês sabem, os santos da Macedônia e da Acaia, né, que é a região ali que ele estava quando escreveu essa carta aos Romanos, eles contribuíram com uma coleta para os santos de Jerusalém, para os cristãos em Jerusalém, que estão passando dificuldades. Então eles ficaram muito contentes em fazer isso, pois sentem que têm o quê? Uma verdadeira dívida para com os irmãos de Jerusalém. Por quê? Porque as notícias a respeito de Cristo, o Evangelho de Cristo, lhes chegaram através da igreja de Jerusalém. Visto que os gentios receberam essa magnífica dádiva, esse presente espiritual do Evangelho dos judeus, então sentem que o mínimo que eles podem fazer em retribuição é dar-lhes alguma ajuda material, né? Então, assim como os irmãos da Macedônia e Acaia ofertaram, né, aos irmãos cristãos judeus em Jerusalém, nós também temos que ter essa dívida com o povo judeu, com os israelitas, certo? Nós temos que sempre orar por eles, sempre estar amando eles, ter eles em nossa mente em constante oração. Por quê? Porque eles são a videira, né? A menina dos olhos de Deus. Os judeus são a videira e nós somos o quê? Os ramos enxertados. Nós somos os ramos enxertados, mas eles são a videira. Então temos que sempre estar orando pelo povo de Israel. Versículos 28 e 29. Assim que tiver completado essa tarefa e tiver certeza de que eles receberam esse fruto, irei ver vocês a caminho da Espanha. E estou certo de que, quando eu for, levarei comigo muitas bênçãos do Senhor. Então, como é bom a gente receber certas notícias de algumas pessoas e nós sabemos que são pessoas verdadeiramente cristãs, pessoas que realmente são portadoras de bênçãos, né? E quando visitam a gente, vêm para nos conversar, vêm para orientar, vêm para orar, trazer bênçãos espirituais para nossas vidas. Então, sempre você ter essas visitas, né? E passar esse tempo, pessoas que são portadoras da bênção do Senhor, são tempos de aprendizagem, de regozijo, né? De paz e alegria. Tempo onde geralmente nós crescemos muito espiritualmente. Por isso, né? Jamais devemos caminhar sozinhos na nossa jornada cristã. Então, ter sempre alguém do lado para nos ajudar é muito importante, né? Então, o próprio livro lá, de Eclesiastes, fala, né, que o cordão de 3 dobras é muito mais difícil de se arrebentar. Né? O que é o cordão de 3 dobras, né? São 2 pessoas e o Espírito Santo, são 3 pessoas junto, mas nunca uma sozinha, certo? Se uma cai,
a outra está do lado para poder estender a mão e ajudar você a se levantar. E se você cai e está sozinho, vai ser muito mais difícil. Versículos 30 ao 32. Vocês querem ser meus companheiros de oração? Paulo pergunta. Pelo amor do Senhor Jesus Cristo e por causa do amor que vocês têm para comigo e que lhes foi dado pelo Espírito Santo, né? Esse amor que eles têm foi dado pelo Espírito Santo. Unam-se a mim em minha luta e orem a Deus em meu favor. Orem para que lá em Jerusalém eu seja protegido daqueles que são incrédulos. Orem também para que os santos de lá se prontifiquem a aceitar o dinheiro que lhes estou levando. Então poderei ir visitar vocês com um coração alegre pela vontade de Deus, e assim poderemos reanimarmos mutuamente. Né? Então, mesmo, né, Paulo sendo um dos maiores apóstolos, né, que eu acho que foi, na minha opinião, ele vem pedir a ajuda dos irmãos em oração, né? Orar pela segurança dele, orar para que Deus dê livramento para ele, pelo seu ministério. Então, é muito importante a oração. Assim como o estudo da palavra é importante, assim como a reflexão, a meditação do que você estudou é muito importante, a oração também é, de igual modo, né? Então, a oração é o quê? A oração é o combustível que alimenta a nossa chama pela palavra de Deus, né? Pela nossa caminhada cristã e para fortalecermos uns aos outros. Então, nós jamais podemos deixar de orar e interceder por todos. Essa, inclusive, né, é uma ordenança lá do livro de Efésios, né, capítulo 6, onde Paulo fala aos Efésios para orar sem cessar. E por último, né, o último versículo aqui, versículo 33, capítulo 15, está escrito: E agora, que o nosso Deus, que concede a paz, seja com todos vocês. Amém. Né? Então, neste último versículo do capítulo 15, Paulo os abençoa com a paz e a presença de Deus que excede todo o nosso entendimento e nos traz fé e esperança nos momentos de tribulação e nos traz alegria e regozijo nos momentos de comunhão. E essa paz magnífica e a presença do Espírito Santo esteja sempre na minha e na sua vida. Porque o quão infeliz é o homem em que não habita o Espírito Santo. E esse homem que não tem o Espírito Santo provavelmente vive em constante luta, em constante tribulação com as pessoas que estão ao seu derredor e com ele mesmo. Né? Então, por isso que é muito importante nós termos a comunhão, a amizade com Deus, a graça de Cristo sobre nossas vidas, a comunhão com o Santo Espírito, o poder do Santo Espírito em nossas vidas e essa paz que excede todo o nosso entendimento. Amém, queridos? Então, esse foi o final do capítulo 15 de Romanos, né? Onde Paulo mandou uma breve mensagem à igreja de Roma no início ali, falando por que ele estava escrevendo este livro. Depois Paulo fala um pouco, né, como nós aprendemos aqui, do ministério dele, o ministério que Deus o levantou para estar pregando e ensinando o evangelho completo, okay? O evangelho completo a todo lugar que ele passava, mas principalmente aos gentios. Então, por isso que Paulo é considerado o apóstolo dos gentios, ok? Bom, pessoal, então acho que é isso, né? A próxima aula, que é a aula número 16, aula número 44, né? Capítulo 16 de Romanos, que é o último capítulo aí da Bíblia. Da Bíblia, não, desculpa. Último capítulo do livro de Romanos. Nós vamos estar estudando aí a semana que vem, finalizando esse curso, ok? E aí, na aula que vem,
eu vou aproveitar para colocar mais uma vez o esboço que eu coloquei no início, tá? Então, quero agradecer aí a todos vocês, né? Vocês ainda não são inscritos no canal Gospel Tech 316, se inscrevam, né? Deixa eu, quer ver? Colocar aqui. Tá. Deixa eu voltar aqui mesmo. Então, se vocês estiverem aqui, né, na página do YouTube, vocês vão aqui na barrinha de pesquisa, aqueles que ainda não são inscritos no canal, né? E digita lá, Gospel Tech 316, certo? Gospel Tech 316. E vai aparecer aqui, né, o logo da minha página do YouTube, né, o nome do canal, Alessandro Moraes, Gospel Tech 316, e aqui embaixo algumas videoaulas, ok? E aí você clicando em cima do nome do canal, Alessandro Moraes Gospel Tech 316, ele vai te levar ao canal, tá? Aqui na sua página, você vai ter a opção de se inscrever no canal e se você ainda não for inscrito, né, e ativar o sininho de notificações aí, para toda vez que eu subir uma videoaula, você ser notificado. E também tem essa parte aqui que eu queria mostrar para vocês, né? Que são as playlists, tá? Aqui vai aparecer algumas a mais para mim, porque algumas playlists antigas, né? Como eu sou o dono do canal, mas para vocês vai aparecer aqui, ó, a playlist do livro de Romanos, que é esse estudo atual que estamos fazendo. Vai aparecer para vocês a playlist do livro de Efésios, né? Que é o estudo da carta de Efésios, que já está completo. O curso Alicerces Firmes também é um curso que nós aprendemos aí desde Gênesis até os Evangelhos de Cristo, né? Da criação até a crucificação de Cristo, tá? Também está completo. E esse curso de escatologia, né? É um curso também que está completo, tá? Então, se você clicar, por exemplo, aqui no curso de escatologia, ele vai te apresentar aqui, tá? Todas as videoaulas, né? Sobre escatologia. E você pode assistir a cada uma delas, todas elas gratuitamente, tá? Então é isso aí, pessoal, que eu queria mostrar para vocês, né? Eles que ainda não são inscritos no canal, e peço que vocês se inscrevam e principalmente, né, vocês possam compartilhar essas videoaulas com outras pessoas, porque o intuito aqui do canal é poder ensinar um pouco mais da palavra de Deus ao maior número de pessoas possíveis, ok? Conto com vocês. Vamos finalizar com a nossa oração? Meu Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais esse tempo contigo, mais esta aula, mais essas palavras que o Senhor nos ensinou, ó Pai, através do teu apóstolo, Senhor Paulo. Foi uma pessoa muito importante para todos nós e para muitas pessoas, Senhor. Que o Senhor continue, Senhor, abençoando nossas vidas, que nós possamos ser receptores, ó Pai, da tua palavra. Nós possamos também abençoar outras vidas sempre que nós pudermos, seja com oração, seja com ajuda, seja financeiramente, seja da maneira que o Senhor preparar em nosso coração, ó Deus. Que o Senhor continue também nos protegendo, nos guardando, nos abençoando, Senhor, nos livrando, Pai, de todo mal, toda doença, Senhor, toda enfermidade, Senhor, maligna, toda seta que Satanás quer enviar contra nossas vidas, todo acidente, perigo escondido, Senhor, roubo, assalto, furto. Que o Senhor envie os teus anjos, ó Pai, dê ordem a eles para acampar ao nosso redor. Eu abençoe, ó Pai, a nossa família, a nossa casa, nosso emprego, nosso serviço, Senhor, nossos estudos. E que a cada dia nós possamos ter a companhia do Teu Santo Espírito conosco, Senhor. Muito obrigado por tudo que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? É isso aí. Muito obrigado. Até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir.